E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo resgatando aquela moda, né? Aquela modinha de tags, de book tags, que eu não sei se ainda existe essa tendência desses vídeos, mas eu fazia algumas, né, no passado, no começo do canal, e eu acompanho um canal, o canal Navegando do Bruno Neut, que é um canal que atualmente está parado, pelo que eu entendi, ele migrou para outra rede social, enfim. Ele parou de fazer vídeos. E ele faz vídeos basicamente sobre terror, terror, suspense, fantasia. Ele é um grande leitor de Stephen King, que às vezes eu vejo alguns vídeos dele. E ele faz várias dessas tags, ou fazia pelo menos várias dessas tags. E eu fiquei com vontade de fazer pelo menos uma que eu vi lá. A tag é chamada Acumuladores de Livros. A ideia é responder, nesse caso, 7 perguntas sobre temas específicos em relação a acumuladores de livros. É uma brincadeira que se faz com os canais literários e eu resolvi resgatar isso. Se vocês gostarem de que eu responda essas tags, essas perguntas, me coloca aqui nos comentários que eu faço outras. Existem centenas de temas de tags por aí. Então eu vou deixar aqui na descrição o canal do Bruno. Obviamente ele pegou essa tag de outros lugares, lá ele tem todas as referências de todos os canais. Eu não conseguiria mapear todos os canais que fazem as tags para referenciar aqui na descrição, que é uma coisa comum de a gente dar o crédito de onde a gente viu, pelo menos onde a gente pegou essa tag. Enfim, o importante aqui é responder e compartilhar as indicações de leituras. Bom, eu tô com a colinha aqui das perguntas, eu vou ler as perguntas aqui e a gente vai conversando. Primeira pergunta é: acumulador. Qual o livro que você deveria se livrar, mas por alguma razão não consegue? Orgulho de ter lido, foi presente, ainda quer ler, tem algum laço afetivo? Bom, eu tenho vários livros aqui que foram presentes, que eu realmente tenho alguns laços afetivos. Eu não tenho problemas, né, em tese, assim, em termos, eu não tenho problemas de emprestar livros, mas depende muito de como a pessoa acaba me devolvendo o livro. Mas eu vou começar aqui. Essas perguntas geralmente têm mais de uma resposta, mas eu trouxe pelo menos um representante ou dois dessa para falar sobre os assuntos. Então, o que eu vou comentar essa pergunta é essa trilogia maravilhosa do Senhor dos Anéis da Martins Fontes. Não preciso nem apresentar, né? Eu vou pegar aqui um exemplo, eu gosto muito desta capa aqui do Retorno do Rei. Esse foi um presente de um grande amigo, o Anderson Kojun. É um grande amigo, é monge zen budista, um grande amigo meu. E ele me presenteou com essa trilogia maravilhosa. Eu adoro essas capas dessa trilogia. Só que eu tenho outra edição, né? Eu tenho aquele box da HarperCollins e não faria sentido eu manter duas edições de uma mesma história. Mas ainda assim, como eu tenho vários outros livros de repetidos, assim, várias outras edições, inclusive do próprio Tolkien, eu tenho tentado comprar, não toda a coleção, mas algumas dessas novas edições da HarperCollins, do Tolkien, então eu tenho as antigas e ficam repetidas. Mas de qualquer forma, jamais eu me desfazeria desses livros, são presentes muito carinhosos e são edições lindíssimas e eu nunca ia deixar de ter esses livros na minha coleção, jamais faria essa indelicadeza de mandar os livros embora. A segunda pergunta é a seguinte: colecionador compulsivo, qual livro ou edição você sonha em ter? Livro raro, autografado, primeira edição? Eu fiquei pensando, e tem vários, né, que a gente tem o desejo de comprar, mas eu vou colocar como representante aqui uma caixa que a editora 34 lançou de toda a obra do Dostoiévski. Eu tenho muita vontade de ter essa caixa, que aí ela abarca todas as obras do Dostoiévski. Eu com certeza ficaria muito feliz. Então, se alguém quiser me dar de presente também, eu não estou aberto aqui às possibilidades, mas brincadeiras à parte, com certeza é uma caixa maravilhosa. O problema é que ela é realmente muito cara, ou ainda assim está num preço razoavelmente justo, em vias dos preços que nós temos hoje dos livros. E ela tem, acho que, os 27 romances e, enfim, as novelas, romances, 27, se eu não me engano, eu não tenho certeza agora, mas eu gostaria de ter essa caixa.
com toda a obra do Dostoiévski, essa obra clássica maravilhosa, com traduções muito bonitas, muito bem feitas pela editora 34. Terceira pergunta, então, é Caos Confortável. Qual livro da sua estante foi o mais acolhedor? Bom, muitas vezes os livros, ou a maioria das vezes os livros, nos transporta para outras dimensões e nos faz tolerar um pouco mais, né, suportar um pouco melhor a situação que a gente está vivendo. Então eu vou usar como exemplo máximo aqui esse livro aqui, O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. É o primeiro livro da Crônica do Matador do Rei. Ele tem o primeiro livro, que é O Nome do Vento, o segundo livro, O Temor do Sábio, e o terceiro livro ainda não foi lançado, cujo título provisório ou definitivo não sei, é As Portas de Pedra. Mas por que esse livro? Porque eu estava lendo esse livro aqui na época em que minha mãe faleceu. Minha mãe sofreu de um câncer, um câncer gravíssimo de mama, e em 2012 ela faleceu e eu estava lendo esse livro aqui. E esse livro me ajudou muito nos momentos que eu ficava com ela no hospital. A gente revezava, né? Meu pai e meus irmãos e eu nos revezávamos para cuidar dela no hospital. E eu li esse livro, eu carregava esse livro na mochila sempre. E ele tem uma símbolo, uma simbologia ainda maior, porque esse foi o último livro que minha mãe, que gostava muito de ler, foi o último livro que ela viu, foi a última capa que ela viu, porque ela estava bastante doente, já bastante debilitada, mas ainda consciente, e um dia ela, muito fraquinha, me perguntou: o que você está lendo? E aí eu mostrei esse livro para ela, mostrei a capa do livro, expliquei do que se tratava. Ela disse: nossa, que capa bonita. Eu me lembro assim, eu tô lembrando da vozinha dela dizendo isso para mim. Nossa, que capa bonita. Então esse livro aqui, não importa se saia um novo, porque existe uma nova edição muito boa dele, capa dura e tal, mas não importa. Esse livro aqui, inclusive, é um livro que não sai da minha estante. Não tem nada demais, é um livro de fantasia comum, não está autografado, não... mas esse valor simbólico desse livro ter me ajudado a atravessar aquele momento de perda, de finitude da vida, eu guardo ele com carinho. E é um livro bonito, é uma história incrível. Eu tenho uma resenha muito antiga desse livro aqui no meu canal. Eu espero que assim que sair o terceiro livro, As Portas de Pedra, eu possa ler. Na verdade, eu vou ter que reler, né? Porque imagina, eu li esse aqui em 2012, já se vão 10 anos e o terceiro livro ainda não saiu. Então eu vou ler toda a trilogia, uma história que eu gosto bastante, né? Assim, ela é muito bem escrita, o escritor é muito bom, e eu vou reler e com certeza trarei as minhas impressões quando a gente fechar essa trilogia. E esse livro também, só para fechar essa história, um parênteses aqui, esse livro me ensinou que eu nunca mais devo começar a ler uma trilogia, uma saga de livros que não esteja fechada ainda, como Game of Thrones, por exemplo, né? Como as Crônicas de Gelo e Fogo, porque você fica esperando na expectativa. Depois os anos vão passando, você acaba esquecendo a história, você sai desse mundo e aí você é obrigado a reler tudo, né? Então esse livro também me ensinou isso. Quarta pergunta: nostalgia. Qual a história interessante que você teve com algum livro que tem na estante? Bom, eu tenho vários também. Não é todo mundo que gosta de ler, todo mundo que tem vários livros na estante, geralmente tem várias histórias para contar. Mas eu trouxe esse aqui, o Cosmos, do Carl Sagan, nessa edição capa dura, comemorativa. Eu vou explicar por que ela é comemorativa rapidamente aqui. Mas esse livro aqui, ele realmente foi uma saga conseguir. Ele tem uma foto tão bonita do Carl Sagan aqui atrás, né? Basicamente um porta-retratos aqui. Bom, Cosmos é uma série de divulgação científica, uma série de astronomia e cosmologia, que foi protagonizada, vamos dizer assim, né? Ela foi apresentada pelo Carl Sagan, um grande autor. Quem viu o meu bookshelf tour ou a minha visita pela minha estante sabe que eu tenho vários livros do Carl Sagan, li várias coisas dele e foi um dos autores que moldou meu modo de pensar. E esse livro é incrível. Esse livro foi publicado no Brasil pela primeira vez em 1980
e ele lógico, ele está um pouco desatualizado, existem novas descobertas. Ele gerou uma série maravilhosa que eu assistia quando eu era criança, e eu queria muito ter esse livro. Eu tinha um primo, não tenho, o primo eu tenho até hoje. Eu tenho um primo que tem essa edição, a primeira vez que saiu, e eu vivia folheando, não entendia quase nada, eu era muito jovem, né, nos anos 80, eu era uma criança, e eu vivia querendo esse livro. E aí ele saiu de catálogo. Meu primo morou na minha casa, na casa dos meus pais, durante algum tempo, e ele foi embora, foi estudar, foi fazer faculdade e levou os livros embora, obviamente. E eu fiquei sem esse livro. Aí passou um tempo, esse livro voltou para as livrarias, só que ele era muito caro. E hoje existe uma edição mais simples desse livro aqui, mas essa edição era muito cara, era muito complicado comprar, eu não tinha renda própria, enfim, e eu acabei deixando passar. E aí mais alguns anos se passaram. Eu tô falando de um intervalo de tempo de provavelmente uns 15 anos, talvez 10 anos no mínimo. Um dia eu entrei numa livraria, vi ele no topo de uma estante colocado assim, e aí eu não tive dúvida. Aí eu já estava trabalhando, eu ainda trabalhava com talão de cheque. Imagina, a gente falar em talão de cheque hoje é coisa rara. E eu fui lá, peguei o livro e eu nem olhei o preço, eu fui direto ao caixa. Aí a moça me falou, era um livro caro ainda para os padrões, para os meus padrões de renda. E eu falei, não, eu quero dividir lá em 3 vezes. Dei 3 cheques predatados e comprei esse livro em 1992, se eu não me engano. A publicação foi 92 ou 93. Então assim, eu tenho um xodó muito grande porque ele é muito nostálgico para mim, além de ser um ótimo livro, né? Um livro muito bom. Então essa é a minha história com o Cosmos. Eu também gostaria de ilustrar também uma história interessante com esse livrão aqui, ó. Eu não vou deixar ele aqui, talvez não vou ficar segurando ele aqui tanto tempo, porque senão ele tampa minha cara aqui, que é o Brasil das Águas, né? O Revelando o Azul do Verde e Amarelo, do Gerhard Moss e Amarg Moss. Gerhard Moss, esse aviador, um aviador que eu tenho vários livros dele também. Eu vou mostrar um outro, inclusive, aqui. E esse livro eu ganhei de presente dele direto. O que acontece é o seguinte, eu vou tirar ele um pouco aqui da minha frente. O que acontece é o seguinte, ele esteve num evento aéreo na cidade de Ribeirão Preto, e eu fazia parte da organização desse evento como voluntário, e eu ajudei a montar a palestra dele. E aí eu conheci, levei os livros para ele autografar, eu sabia que ele viria, né? Levei os livros para ele autografar, conversamos bastante obviamente dentro das possibilidades ali. E aí ele me chamou para o trailer onde ele estava, um trailer patrocinado pela BR, se eu não me engano. Nós nos sentamos, eu vou colocar uma foto para vocês aí. Nós nos sentamos para conversar e ele autografou os livros. E eu perguntei para ele sobre esse livro, não lembro se eu perguntei, eu sei que ele comentou sobre esse livro, que ele não tinha lá, porque esse livro é um livro de divulgação, ele não é vendido nas livrarias. E ele falou, eu vou te dar o contato do meu escritório no Rio de Janeiro, você entra em contato com eles que eu vou enviar o livro para você. E eu, obviamente, agradeci o carinho, mas não sabia se realmente ele ia enviar, porque, imagina, ele viajava pelo Brasil inteiro coletando amostras de águas, que é o caso desse projeto aqui, para fazer pesquisas sobre a qualidade da água no Brasil naquela época. Também estou falando dos anos 90, mais ou menos, final dos anos 90. E aí ele foi embora, enfim, fez o evento, eu agradeci, ele foi embora e passou algum tempo. No dia seguinte, obviamente, eu entrei e mandei o e-mail para eles, uma secretária do projeto me atendeu por e-mail, respondeu, pediu meu endereço e beleza. E eu falei, não sei, né, provavelmente ele foi só gentil comigo. Aí passaram-se algumas semanas, demorou um pouquinho, passaram-se algumas semanas, eu recebi uma mensagem dele próprio, dizendo que o livro estava a caminho. Eu tenho provavelmente esse e-mail guardado em algum lugar dos calabouços ali do Gmail, provavelmente. Eu nem lembro se eu tinha Gmail na época. E eu sei que ele me enviou esse livro maravilhoso, que tem muitas fotos e fala sobre esse projeto aqui. Então, essa é outra história interessante com o livro que eu tenho para contar. Então a pergunta número 5 agora. Não toca nas minhas coisas. Qual livro você não gosta de emprestar ou tem medo de perder? Bom, o primeiro é esse aqui, como eu mostrei, né?
O Nome do Vento. Esse é o livro, é um que eu realmente não empresto ele para ninguém, que ele tem um valor sentimental muito, muito forte. E também não costumo emprestar, nunca emprestei e provavelmente não emprestarei livros autografados. Tenho vários livros autografados por autores, pelos próprios autores aqui. O Gerhard Moss, Rafael Montes, Mário Sérgio Cortella, o Leonardo Triandópolis, que é meu amigo. Que mais? Tem mais coisas que eu não vou me lembrar agora. Todos eles tenho vários livros autografados. Monja Coen. Mas esse aqui é um outro exemplo que eu, me juntando ali àquele, esse é um exemplo de um livro que eu não emprestaria, até porque esses são livros esgotados, e eu tenho, não só esse, como os outros, também tenho autógrafos nos outros livros do Gerhard Moss. O Asas do Vento, no caso aqui, conta a história da circunnavegação ou da volta ao mundo que ele deu com esse motoplanador aqui. Ele viajou por vários meses e percorreu todos os continentes nesse motoplanador. Essa história foi feita em 2001, essa viagem, na época, inclusive, dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, e ele ficou preso lá. Ele conta aqui que ele não podia mais sair dos Estados Unidos, não podia mais decolar, porque todo o espaço aéreo americano estava fechado, enfim. Ele conta essas passagens aqui, e é muito, muito, muito boa, é muito divertida a história de você acompanhar tudo que ele fez. E assim, é um livro, eu gosto muito, né, de relatos de viagem. E tem os outros livros autografados dele. Eu conheci, né, vou ver se eu lembro de colocar uma foto aqui. Eu conheci essa aeronave aqui, perto da cidade onde eu moro, na cidade de São Carlos, tinha um museu de aviação da TAM, né, da companhia TAM. E lá esse motoplanador ficou lá em exposição por muito tempo, e eu tive a oportunidade de conhecer, tirei fotos e tal. Então, uma história extraordinária. Assim como eu conheci o barco do Amir Klink quando eu contei a história, eu tenho um vídeo sobre os vídeos do Amir Klink, quando eu remei até a ilha do Amir Klink, tá tudo num vídeo aqui no meu canal. Vou deixar o link na descrição sobre a história dos livros do Amir Klink. Assim como eu conheci o barco, né, o Paraty 2, eu também conheci o Amir Klink. Só fazendo um parênteses, eu não conheço pessoalmente, assim, não tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar com ele, de pedir autógrafos, inclusive nos livros. Mas o Gerhard Moss eu conheci a aeronave, conheci a pessoa e conheci as histórias através dos livros. Então, os livros autografados que têm essas histórias, né, conjuntas, né, não tem como se desfazer, né? Na verdade, eu não me desfaço praticamente de livro nenhum, mas não tem como emprestar, e infelizmente eu seria capaz de comprar um livro e dar de presente o mesmo livro para não me desfazer. É um apego que eu tenho a esses pequenos objetos aqui de arte e máquinas do tempo. Pergunta número 6, então, ansiedade. Qual livro você ficou tão animado para ler que não quis nem sair de casa? Bom, vários livros fazem isso com a gente, né? Quando a gente está imerso, a gente realmente não quer fazer outra coisa, não escuta nem um avião passando, mas eu vou usar como exemplo esse aqui, O Oceano no Fim do Caminho, que é uma história linda, uma história comovente, uma história que faz com que a gente pense na nossa infância, que traz memórias, que resgata memórias. Esse livro aqui eu devorei, é um livro curtinho, ele tem 205 páginas, um livro bem curto, escrito pelo Neil Gaiman, mas uma história muito bonita. É um rapaz que chega num lugar, ele vai para um velório, ele começa a caminhar, é um lugar onde ele viveu quando era criança, aí ele encontra um lago, ele se senta na frente desse lago, começa assim a história, né, ele sentado na frente desse lago, e aí esse lago traz todas as memórias em relação àquele lugar de quando ele era bem novinho. Acho que ele tinha uns 7 anos quando se passou essa história. Faz tempo que eu li, tenho vontade de reler esse livro. É uma história de fantasia, né, de fantástica, né, não de fantasia medieval, mas é um conto fantástico, uma pequena novela. E ele traz essa nostalgia das crianças e como as crianças... Ele é narrado em primeira pessoa, né, é o homem que está narrando, e ele narra quando era criança, e aí você se lembra de tudo aquilo que você era quando era criança, de que maneira você viu o mundo, quais os medos que você tinha. Eu também tenho uma resenha aqui
no canal sobre esse livro. Eu tenho vontade de reler esse livro para ver como é que ficariam as minhas impressões. São livros que eu conversando com uma amiga uma vez, ela me disse que não quer voltar em alguns livros para não perder aquela sensação que ela teve ao ler pela primeira vez. Eu fiquei pensando nisso, eu ainda não tive nenhum receio desse, e esse aqui eu tenho certeza que eu não teria receio de voltar nesse livro maravilhoso aqui. Recomendo muito. Eu dou de presente de aniversário quando meu sobrinho, por exemplo, que fez agora 17 anos no começo desse ano, eu dei esse livro para ele de presente. Ainda não sei se ele leu, espero que ele leia em algum momento, porque é maravilhoso. Esse livro aqui é incrível, vale muito a pena. E a última pergunta é: compra no impulso. Qual livro você comprou sem qualquer planejamento? Bom, vários, né? Quem nunca, né? A gente acaba comprando livros, às vezes sem ter o orçamento adequado para isso. Muitas vezes a gente faz isso. O que acaba sendo bom, porque é difícil se arrepender de ter comprado um livro. Mas eu vou usar como exemplo aqui, como representante nessa pergunta, esse livro aqui, o The Outsiders, né? Vida Sem Rumo. É um livro que eu comprei por causa de uma resenha que eu vi no canal Pipoca Nanquim. Até vou lembrar, se eu me lembrar, eu vou colocar o link na descrição. Eles falam tão bem dessa história, assim, eles são tão empolgados ao falar dessa história, que eu falei, caramba, eu quero ver isso. E é uma história que se passa nos anos 80, se eu não me engano, né? A história de alguns garotos rebeldes, assim, dos anos 80. É aquela coisa bem americana mesmo, né? De gangues e tal. Mas como eu também sou fruto, né? Eu sou um adolescente, uma criança, um adolescente dos anos 80 e 90, eu fiquei lembrando de alguns filmes que eu tinha visto. Eu não vi esse filme aqui. Eu até tenho esse filme agora, mas eu não vi, porque eu quero ler esse livro. É um livro curto também. Então ele conta a história de um grupo de garotos, assim, né? De garotos de periferia, vamos dizer assim, americano, uns garotos de classe média baixa, né? E as relações que eles têm com outras gangues, os conflitos. E aqui estão. Eu vou colocar um videozinho aí, mas aqui estão os atores. Tem o Tom Cruise novinho, tem o Patrick Swayze. Enfim, tem esse menino aqui que eu não me lembro agora o nome dele, que tem um filme que eu gosto muito dele. Ele é o protagonista aqui. Ele é o tal do Pony Boy aqui, que é o Morte Pede Carona, que é um filme que me impressionou. A Morte Pede Carona, com o Rutger Hauer, se eu não me engano, também. Enfim, comprei totalmente no impulso. Foi barato também na época que eu comprei. Tem mais ou menos 2 ou 3 anos que eles publicaram esse livro, não sei, é da editora Intrínseca. Eu sei que estava super barato, estava numa promoção 20 por 20 reais, alguma coisa assim. Eu falei, eu vou comprar, eu quero conhecer essa história porque ela remete muito à minha nostalgia de assistir esses filmes dos anos 80. Não é uma realidade brasileira, obviamente, mas nos traz uma certa nostalgia daqueles filmes dos anos 80. Então esse é o representante dessa pergunta. Comprei por impulso, mas comprei baseado numa resenha também, não foi simplesmente olhei lá pela capa, já comprei livro pela capa também, mas puxei lá na estante e comprei. Não, comprei esse aqui pelo impulso de ter assistido uma resenha e ter ficado com vontade de comprar. Bom, pessoal, então é isso. Respondi a tag trazendo essa nostalgia das tags de canais literários. Eu acho legal, assim, tem gente que não gosta, né? Tem gente que acha que é só para exibir os livros, mas eu acho que são interessantes essas tags. Elas são legais porque elas te dão a chance de fazer indicações de leituras que você fez, de leituras que você quer fazer. Mostrar os livros e as pessoas nos comentários de repente comentar se leram ou não, ou se ficaram curiosas para ler. Eu acho divertido, né, fazer tags desse tipo. Então, se vocês gostarem, coloquem isso nos comentários e eu trago outras tags. Eu vou tentar resgatar um pouco dessa moda de tags, desse exercício de responder tags, que eu não sei se os canais literários estão respondendo hoje. Mas enfim, eu acho divertido, eu acho interessante falar sobre os livros, até para rememorar algumas coisas. Então, muito obrigado por assistir até aqui mais uma vez. Eu agradeço muito a companhia de vocês aqui. Por favor, se inscrevam no canal, acione as notificações, mande o vídeo para os seus amigos e amigas, se você acha interessante alguma coisa que eu falei aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.